você que nos acompanha no nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos na 4ª semana da Quaresma, neste caminho de preparação para a celebração da Páscoa. Hoje, na liturgia de hoje, o Evangelho, ele nos traz Jesus que realiza um sinal, a cura do filho de um funcionário real. O Evangelho, que se encontra em João, no capítulo 4, versículos de 43 a 54, ele faz parte de um bloco inicial do Evangelho de João, que nós podemos chamar o bloco que vai de Caná a Caná. Né? Caná é a cidade na Galileia, onde Jesus realiza o seu primeiro sinal, que é justamente num casamento onde ele transforma a água em vinho. Aqui nós temos o segundo sinal, que também se realiza em Caná, na Galileia. E entre um sinal e outro, nós temos alguns episódios significativos. Por que precisamos olhar isso introdutoriamente? Para que a gente entenda o contexto, então, do Evangelho de hoje, que fecha esse bloco, que começou com o primeiro sinal em Caná e termina com o segundo sinal também em Caná, na Galileia. Quando Jesus realiza o primeiro sinal, logo após o primeiro sinal, ele vai subir para Jerusalém. Lá, na região da Judéia, em Jerusalém, ele vai realizar várias ações. Nós queremos destacar aqui 3 elementos importantes. O primeiro é o gesto de Jesus de expulsar os vendedores do templo, os mercadores do templo. O segundo sinal, ou o segundo gesto de Jesus, é a conversa dele com Nicodemos, onde vamos ter um desenvolvimento longo no Evangelho de João, desse diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele vai tratar do nascer de novo, da água viva, do Espírito, da sua morte, de várias questões. Vários ensinamentos ali João vai nos apresentar dentro desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E um terceiro momento importante é quando Jesus está voltando para a Galileia e ele vai passar pela Samaria e lá se encontra com a samaritana no poço. E desse encontro ele realiza uma ação evangelizadora, ele vai se encontrar também com o povo samaritano. Esses 3 momentos culminam com esse segundo sinal, que fecha esse bloco, que vai de Caná até Caná. Bom, tendo esse pano de fundo, vamos então para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje começa no versículo 43 com uma afirmação de Jesus muito dura. Ele vai dizer que um profeta, ele não é honrado na sua própria pátria. Veja que é uma afirmação dura. Mas é interessante que no versículo seguinte, logo depois dessa afirmação, temos a imagem dos galileus que acolhem Jesus quando ele chega, e acolhem Jesus positivamente. Isso parece uma contradição, porque Jesus o Evangelho começa com uma crítica, Jesus fazendo uma crítica, e logo em seguida vemos a imagem contrária. Não há uma rejeição, ao contrário, há um acolhimento de Jesus. Porém, esse acolhimento ele tem uma informação para nós. Vai dizer no Evangelho que os galileus acolhem Jesus bem, porque eles estavam também em Jerusalém durante a Páscoa e viram as ações de Jesus. E se interessaram então por ele. Viram tudo o que ele fez e se interessaram por ele. Esse é um primeiro momento. Vamos guardar aqui essa primeira informação. E vamos para o segundo momento do Evangelho, que é quando o funcionário do rei, que mora em Cafarnaum, vem para Caná, porque sabe que Jesus está lá, e pede então a Jesus que desça com ele, que vá com ele até Cafarnaum para curar o seu filho. Também nesse segundo momento, Jesus ele apresenta uma palavra dura. Ele vai fazer uma espécie também, novamente, de crítica, dizendo: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. É interessante, porque temos uma crítica abrindo o Evangelho, uma outra crítica no meio do Evangelho de hoje. O que podemos meditar por trás dessas duas palavras de crítica?
O que significa honrar Jesus? Verdadeiramente honrá-lo, que é a palavra que o Evangelho traz. Honrar Jesus significa acolher a sua palavra. E é aqui que está a provocação do Evangelho de hoje. Se queremos honrar Jesus verdadeiramente, acolhê-lo verdadeiramente, temos que acolher a sua palavra. Não acolhê-lo pelo que ele faz, mas pelo que ele anuncia, pela sua mensagem. E mais ainda, no Evangelho de João, acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio Jesus, porque lá na introdução do Evangelho, no prólogo do Evangelho, João já afirma que Jesus é a palavra do Pai encarnada, é o verbo, o logos de Deus encarnado. Então, acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio Jesus. Essa ideia ainda é mais reforçada no Evangelho anterior, no finalzinho do Evangelho anterior, que é o encontro de Jesus com os samaritanos, porque no final desse Evangelho, do encontro de Jesus com os samaritanos vão dizer: cremos nele porque ouvimos a sua palavra. Ou seja, os samaritanos vão manifestar a sua fé não porque viram Jesus realizar um sinal, um prodígio, mas porque eles escutaram a palavra de Jesus e creram nela. Então, aqui nesse Evangelho, ele está fechando essa reflexão com essas duas palavras que são duras, mas que são justamente para nos chamar a atenção para o essencial. Honrar Jesus, acolhê-lo, crer nele, não pode se basear em sinais e prodígios. Os sinais, eles fazem parte do nosso caminho, mas eles devem ser fruto daquele que crê e que acolhe a pessoa de Jesus, e não o contrário. Aqui o Evangelho ele está nos convidando a ter uma atitude de confiar em Jesus na sua palavra. E veja que esse Evangelho termina justamente reafirmando isso. Porque Jesus não desce para Cafarnaum, mas ele diz para o pai do menino que está doente: vai, teu filho vive. E o Evangelho vai dizer que o homem, ele acreditou na palavra de Jesus e partiu. Veja que aqui o ponto é sempre esse: crer na palavra, crer a partir da palavra. Qual é o fundamento da nossa fé? Em que baseamos a nossa caminhada cristã? Vivemos correndo atrás de sinais e prodígios? Ou paramos para ler, escutar, meditar a palavra de Jesus e deixar que ela, então, alimente a nossa vida e fundamente a nossa vida cristã? Que nós possamos construir a nossa vida cristã em cima dessa palavra. Aonde está o chão concreto onde nossa fé está botando seus pés? Porque se caminhamos a partir de sinais e prodígios, nos perdemos facilmente no caminho. Mas se caminhamos com os pés firmes na palavra de Jesus, que na verdade é o próprio Jesus, palavra encarnada do Pai, podemos dar passos seguros no nosso caminho. Esse é o convite que desejo partilhar com vocês a partir desse Evangelho. Que nós possamos construir a nossa fé, fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé, fundamentar a nossa fé na palavra de Jesus, naquilo que ele anuncia com a sua voz, com a sua boca, com a sua vida. Que essa palavra nos ajude no nosso caminho.